Olá, mulheres! Como é que vocês estão do lado daí? Tô sumida, né? Tô meio que desaparecida. E confesso a vocês que eu tenho esse canal no YouTube e você que está me conhecendo por causa do título desse vídeo, prazer, eu sou Cristine Rolim. E confesso a vocês que de todos os vídeos que eu já gravei para esse canal, esse foi o mais desafiador. A minha barriga esfriou muitas vezes, eu pensei em desistir muitas vezes, chorei algumas vezes, porque normalmente esse canal é um veículo de liberação de palavras de vida, onde eu trago palavras para fortalecer o seu espírito, para te dar direcionamento na sua vida espiritual, para te ajudar a se fortalecer em Deus. Mas esse vídeo de hoje é um pouco diferente e com certeza se você está aí é porque você já viu o título, né? Eu estou vivendo um tempo que não imaginava viver, um tempo muito diferente da minha vida, mas que eu decidi em Deus não desperdiçar, não jogar fora tudo aquilo que eu estou vivendo, tudo aquilo que eu estou passando. Mas antes de começar a falar, eu queria compartilhar com você um texto que o Espírito Santo de Deus ministrou fortemente ao meu coração, até para contextualizar tudo aquilo que você vai estar ouvindo. Amém? Se eu pudesse dar um título a esse vídeo hoje, com certeza seria Ferida Curada, Ministério Aberto. Porque Deus não desperdiça nada que acontece nas nossas vidas, inclusive as dores. Eu queria compartilhar com você um texto que está no livro de Jeremias, no capítulo 30, versículo 17. Essa versão que eu estou lendo é a NVI e diz assim: Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Então, eu estou vivendo um tempo de cicatrização. Hoje você já consegue me ver até sorrindo, né? E de fato, hoje é um dia que eu posso dizer que foi até profético, gente, porque foi a primeira vez que eu saí de casa sem medos. Foi a primeira vez que eu me maquiei sem medos. Consegui me vestir, hidratei meu cabelo, fiz minhas unhas. E aí você pode estar pensando do lado daí, mas isso é uma coisa tão comum, né? É uma coisa tão simples, mas eu não estava fazendo mais isso. Já tem um tempo que eu não fazia isso. Como você viu aí no título, eu estou passando por um tempo onde eu estou vivenciando uma síndrome de burnout. E não foi algo que eu intitulei. Eu não estou vindo aqui para você agora trazer um relato apenas espiritual, que eu cheguei à conclusão porque fui juntando as peças ou porque o meu médico YouTube chegou a esse diagnóstico. Não. Eu cheguei a esse momento hoje para conversar com você no intuito de trazer alguns alertas, algumas reflexões e de repente te ajudar com a minha história para que você não precise viver o que eu estou vivendo hoje, para que você não precise passar pelas dores que eu estou passando hoje, porque de repente você vai se atentar a gatilhos, a situações que você esteja passando e que se você não se cuidar, você talvez chegará a um diagnóstico como esse. No ano da pandemia, quando estourou a pandemia, né, se você me segue aqui há mais tempo, você sabe que eu sou professora. E na verdade eu já tenho 23 anos de sala de aula e me considero uma pessoa muito afetiva. Nas minhas relações, eu gosto muito do toque, eu preciso do toque, eu sou muito comunicativa, sou muito risonha. Então, para mim, estar na sala de aula é uma realização. Eu amo ser professora. Inclusive, enquanto pastora ou formadora, né? Porque trabalho também com formação de professores, palestrante. Em todos esses momentos, eu sempre dou exemplos da sala de aula, porque para mim a sala de aula é um chão que eu pisei. A minha mãe foi professora, a minha irmã foi professora. Eu cresci desejando ser professora. Quando as pessoas me perguntavam
quando eu era pequena, o que é que eu queria ser? Eu dizia, ou eu vou ser psicóloga, ou eu vou ser professora. E o quê? Fui professora. E na pandemia eu vivi os primeiros sintomas do burnout, porque eu estava do lado de cá, né? Eu não estava mais naquele chão onde eu me sentia segura, eu não tocava nos meus alunos, eu não via como é que estava o traçado da letra deles, eu não percebia no olhar deles se eles estavam entendendo. Foi o tempo de aulas online e às vezes as câmeras estavam fechadas, né? Por vários motivos que eles diziam. Então eu me senti insegura. Eu me senti insegura também no período da pandemia porque várias ferramentas tecnológicas começaram a ser então utilizadas, o que na verdade eu estava acostumada a escrever o meu planejamento ou digitar no Word. Com a pandemia eu precisei usar várias estratégias de formulário, de avaliações no Google e aquilo ali começou a mexer comigo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que tenho algumas características que fazem parte, né, assim, da minha personalidade. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa que, em muitos momentos, me pego desatenta, né, em algumas situações. Eu sou uma pessoa que, desde a infância, sempre tive uma dificuldade de aprendizagem. Algumas vezes, dificuldades em apreender informações e outros momentos dificuldades em aprender, né? Quando eu me formei, logo eu iniciei a minha primeira pós-graduação, que foi em psicopedagogia. E comecei, inclusive, a partir dali a me questionar se não havia algo mais, assim, nesse meu processo de aprendizagem que, de repente, pudesse gerar um comprometimento. E aí, depois, fazendo uma outra pós, que foi em neuropsicopedagogia, eu comecei mais ainda a ficar inquieta, né? E no ano passado, no mês de agosto, em acompanhamento, né, com o meu psiquiatra, o meu diagnóstico de TDAH foi fechado. Então, imagine uma pessoa com as características que o próprio transtorno do TDAH traz, que são inúmeros. Depois eu posso voltar aqui com um vídeo mais específico para vocês. E se vendo com ansiedade, que já era algo muito natural, estando do lado de cá, dando aula para crianças que eu não estava vendo. Então ali eu comecei a desenvolver uma ansiedade além. E junto com esse traço de ansiedade muito acentuado, eu comecei a desenvolver também um pânico. Porque eu tinha medo de quando, por exemplo, liberasse para os meus alunos as avaliações através do Google Forms, se essa avaliação ia chegar, se ele ia conseguir me enviar, se eu não conseguisse ter acesso. Eu comecei a ficar com medo de não conseguir, de não acertar. Então, lembra que eu te falei que o meu diagnóstico do TDAH foi fechado no ano passado? E a pandemia não foi no ano passado, né? Acho que foi o quê? 2021. Então, pense que eu me vi com muito mais dificuldades do que as que normalmente eu já tinha. Porque normalmente para elaborar um planejamento eu precisava de um tempo muito maior, de um prazo muito maior, para elaborar minhas avaliações e tantas coisas. E me deparando com ferramentas novas, isso se acentuou muito. A escola em que eu trabalho, na época, disponibilizou, né, o acesso aos psicólogos institucionais que estavam ali, para que aquelas pessoas que se sentissem à vontade, que se sentissem, né, percebessem a necessidade de procurar profissionais, pudessem dialogar e falar um pouquinho como estava sendo essa realidade de estar do lado de cá das câmeras, porque essa era a realidade da pandemia, né? E eu pude procurar, passei por 3 momentos, na verdade, com uma psicóloga e relatava sempre todos os sintomas que eu tinha, desde quando eu começava a pensar na aula, até quando eu ia elaborar o planejamento, elaborar a avaliação, lidar com as crianças em si. Lidar com as crianças, estar no meu momento online dando aula, não trazia nenhum desconforto, nenhum desequilíbrio para mim. O desequilíbrio, na verdade, acontecia quando eu precisava criar, elaborar os materiais que chegariam até eles, né? E aí eu comecei a perceber que eu estava me sentindo muito limitada.
quando havia uma ferramenta que era disponibilizada e a escola dava o treinamento para que a gente pudesse usar aquela ferramenta para desenvolver uma atividade que ia para casa ou uma avaliação, eu começava a chorar, eu começava a tremer, o meu olho começava a piscar, eu começava a ter arritmia cardíaca. E ali, naqueles acompanhamentos com a psicóloga, ela foi muito clara. Ela disse: Cris, eu sugiro que você procure uma psicóloga para trabalhar essa ansiedade, né? E assim eu fiz. Comecei a buscar uma psicóloga, só que foi muito difícil na época, porque nós estávamos vivendo no período de pandemia e o meu plano na época não oferecia e eu também não tinha acesso a outros psicólogos e não me sentia à vontade para estar relatando coisas que eu achava, assim, muito pessoais, né? E aí, nesse meio tempo dessa busca, eu comecei a ter uns sintomas diferentes que destoavam apenas do nervoso, da ansiedade. Eu comecei a sentir um pânico muito grande quando eu pensava em tudo que se referia à escola. Domingo à noite eu já começava a chorar, porque eu sabia que segunda-feira eu tinha que dar aula. Eu já não conseguia mais arrumar a minha farda, e sempre foi um hábito colocar a minha farda sobre a cadeira, deixar meu material todo organizado, verificar se as minhas canetas estavam no estojo, ainda que as aulas fossem online, eu deixava sempre tudo muito à mão. E eu comecei a ficar em pânico quando eu pensava em tudo que se referia à escola. E pensando nisso, né, eu marquei novamente com a psicóloga e falei a ela que eu não estava conseguindo ter acesso a uma psicóloga para fora da escola, mas que eu estava tendo sintomas que estavam me incomodando muito, porque eu sentia muita dor no peito, eu sentia muita angústia, eu sentia muita tristeza, eu não conseguia dormir direito. E ela foi me dando, conversando comigo e eu me escutando, comecei a perceber que eu estava carregando algo sozinha, porque eu passei por todos esses sintomas, mas, por exemplo, a gestão da escola que eu trabalhava não sabia, né? A minha gestão, coordenação, os meus colegas de trabalho não sabiam. Era algo que eu tinha guardado somente para mim e para essa psicóloga. E então ela foi me orientando. Ela disse: por que você não conversa? Por que você não traz aquilo que são as suas inquietações, as suas dores? Você acredita, você confia no espaço que você trabalha? Você acredita que essa empresa tem uma escuta sensível para aquilo que você vai dizer? E eu disse: sim, eu acredito que vai ser funcional. E assim, muito chorosa, chorei mais que tudo, marquei esse atendimento e aí falei tudo aquilo que estava no meu coração. Falei que eu estava me sentindo muitas vezes desequilibrada nas emoções porque eu tinha muito medo, né? Por conta de por conta das demandas que surgiam, por conta das ferramentas que vinham que eu não sabia lidar. E foi um momento muito bom, porque eu percebi que depois daquela conversa, algumas coisas foram, não sei se remodeladas, repensadas, e a maneira como tudo foi conduzido ficou diferente. É como se ao mesmo tempo o peso saísse dos meus ombros, sabe? E aí eu consegui respirar. Eu já conseguia lavar farda, eu já conseguia ter alegria e criar estratégias para as aulas. Eu senti que eu comecei a voltar a ser a Cris, a Procris de sempre. Só que, como eu disse a vocês no início, eu tenho características que são minhas, né? A ansiedade, por exemplo, é uma delas. E apesar de não saber que tinha TDAH, os sintomas do TDAH eram muito evidentes, né? Na gestão de tempo, na gestão de organização. E eu não fui em busca de uma ajuda especializada. Melhorou isso, a pandemia foi melhorando, eu fui me acostumando com as ferramentas tecnológicas, comecei a gravar podcasts, comecei a ficar bem treinada nessas coisas e esqueci. Esqueci que passei por essas dores, esqueci que passei por esse choro. A escola retornou de uma maneira gradativa, voltei para a escola e tudo bem, tudo muito tranquilo. Comecei a terapia, então, na terapia trazia todos esses relatos, né? E ela sempre, minha psicóloga sempre me orientava a trabalhar esses sentimentos, aprender a dizer não. Eu tinha muita dificuldade de dizer não. Se alguém me dissesse assim, você pode fazer isso? Posso, né? E assim, é um posso, gente, que é tipo assim, se o prazo fosse para segunda, sexta, né, de uma maneira antecedente, já estava pronto. Porque eu tinha tanto medo de não dar conta
por saber que eu demorava demais para executar algumas atribuições, que eu já me debruçava com muita antecedência. Então eu acabei desenvolvendo o quê? Alguns hábitos que não eram bons. Muitas vezes eu não estava com os meus amigos, porque eu tinha que estar executando as coisas, porque eu precisava de mais tempo. Não porque eu preciso elaborar uma avaliação, não porque eu preciso fazer isso, não porque eu preciso elaborar um esboço de uma pregação, que às vezes eu normalmente levo 2 dias para... Isso quando eu tô bem inspirada ali, né? Porque senão às vezes eu levo até 3 dias estudando para poder rascunhar e fazer um esboço. Então, passou-se a pandemia, comecei a ser acompanhada e esqueci um pouquinho de tudo isso. Só que no ano passado, foi um ano muito desafiador para mim. Foi um ano em que eu me deparei, né, com todos esses sintomas do transtorno do TDAH muito latentes, porque aqui em casa, vez após vez, os diagnósticos eram fechados, né? O meu filho mais novo, ele foi o primeiro a ter o diagnóstico dele é bem antigo, deve ter uns 5 anos, mas a gente tinha iniciado também a investigação do meu filho mais velho. Nesse meio tempo também o meu marido começou a investigação e eu falei, eu tenho que me investigar também, porque com certeza alguma coisa vai sair disso aí. E agosto foi assim um mês que o martelo foi batido dos diagnósticos aqui. Então a aceitação do próprio diagnóstico, muitas vezes os conflitos, né? Porque assim, até você se deparar com um diagnóstico que lhe mostra que você tem algo, você antes se cobra muito. E eu tenho essa característica. Eu fui criada para ser uma pessoa que tinha que dar conta. A minha mãe sempre trabalhou muito. Ela me criou sem um marido. Ela foi uma mãe solo. Então minha mãe trabalhava 3 turnos, né? E ela dava conta. Eu cresci vendo a minha mãe dar conta. Eu cresci vendo a minha irmã dar conta. Então, na minha cabeça, eu precisava dar conta. E dar conta na minha cabeça era sempre dizer sim. Era sempre fazer. Era sempre estar pronta. Era, muitas vezes, encarar o tempo de descanso como, não, é perda de tempo. Não posso, não. Vou adiantar logo o que eu puder, fazer o que eu puder. Então, eu comecei a sair menos. Eu comecei a me divertir menos. Eu comecei a ficar mais ansiosa ainda. E no ano passado... no mês de maio, a gente também recebeu aqui em casa um boom, né? Que foi o diagnóstico do meu esposo, que precisou fazer uma cirurgia cardíaca, né? De peito aberto, muito invasiva, não era aqui em Feira, era em Salvador. E ele era um pilar, assim, talvez o mais importante aqui da minha casa, porque eu já passei por muitos processos de internamento, né? Já passei por 9 cirurgias. Já passei por muitos momentos em hospital e ele era aquela pessoa que era a minha base, o meu suporte. De repente, ele adoeceu, precisou operar de emergência e agora quem tinha que ser o suporte era eu. Só que eu era aquela pessoa que tinha que dar conta e eu fui dando conta. Então eu fui tentando administrar os meninos, a casa, a escola, a igreja, as pessoas... os pais dele, que eram mais velhos, a minha família, e eu fui dando conta, eu fui dando conta, eu fui dando conta, e eu fui me esquecendo no meio do processo. Eu fui cuidando de todo mundo e me descuidei completamente. Do outro lado da balança, foi um ano também muito desafiador no meu trabalho. Foi um ano desafiador porque eu tive uma turma muito atípica, né? Com diagnósticos muito distintos, onde eu precisava dar uma atenção individualizada e dentro de mim, desde que me tornei professora, eu sempre tive uma frase que me acompanhou. Não importa quantos déficits aconteceram com essa criança até chegar em mim, mas se chegou em mim, eu tenho que dar conta. Então eu me debruçava, às vezes eu ficava de madrugada pensando em atividades, em estratégia, um planejamento personalizado, um plano de ação. Como é que eu iria enquadrar, como é que eu iria encaixar, como é que aquela criança ia ser assistida. E assim, para você ter uma ideia, não sei qual é a profissão que você exerce, mas dentro da pedagogia, de uma sala de aula, de uma escola, né, de uma instituição privada, na maioria das vezes a gente precisa se mostrar ainda mais acessível às famílias. Só que algumas famílias não entendem essa acessibilidade que a gente propõe.
né? De você oferecer o seu telefone para que seja mais acessível para tirar uma dúvida. Então eu também me deparei com famílias que muitas vezes eram invasivas, sabe? Era domingo, tinha mensagem, às 23 horas tinha mensagem, eu já acordava às 6 horas com mensagem. Então eu não saía do trabalho. A minha profissão não é uma profissão que quando eu saio do meu espaço de trabalho encerrou o expediente, né? Além das demandas que eu preciso desenvolver da escola dentro de casa, eu ainda tinha que lidar com esse suporte às famílias, que era esse contato, né, por telefone. Então, assim, eu tive que dar conta de muitas coisas no ano de 2023 e me esqueci completamente. Quando nós chegamos mais ou menos no mês de setembro, eu já comecei a sentir dores muito fortes no peito. Eu tinha dificuldade para respirar, eu tinha dificuldade para andar, né? Eu me sentia extremamente cansada. O meu cabelo que estava nascendo, porque eu havia raspado em maio, ele já estava um pouquinho crescido, já estava caindo, as minhas unhas estavam rasgando, as minhas taxas estavam cada vez mais baixas. Eu precisei ser internada porque eu não estava conseguindo ficar de pé, fiquei gripada e aí pensei que era uma gripe normal, só que nessa gripe, minha gente, eu precisei ficar internada quase 5 dias, porque as minhas plaquetas estavam muito baixas, os meus hormônios estavam muito alterados, as minhas vitaminas, eu estava doente no meu físico, né? Fui sendo tratada ali e a gente começando a investigar, e aí eu sentia dores de cabeça todos os dias. Não tinha um dia de setembro até dezembro que eu não sentisse dor de cabeça, mas era dor de cabeça forte. Eu não conseguia ficar com os olhos abertos, doía a região das têmporas. Eu sentia dores que me incomodavam às vezes de estar nos ambientes, então alguns eventos da igreja eu não conseguia ir, alguns eventos com os amigos, eu optava por estar em um lugar mais calmo, mais silencioso. Ok. Cada dia que passava, mais dores iam surgindo, mais momentos iam surgindo e eu não conseguia mais dormir. Foi aí que eu iniciei a minha caminhada e a minha jornada com medicamentos, porque eu comecei a fazer uso de medicações. Para ser ética, eu não vou citar nomes aqui de medicações, tá bom? Se você está passando por uma situação onde você tem dificuldades para dormir, procura um especialista. O tempo todo eu estava caminhando com especialistas. Eu fazia terapia e era acompanhada pelo psiquiatra. Então ele prescreveu uma medicação para eu dormir e eu não conseguia dormir. Mesmo com a medicação, eu não conseguia dormir. Eu acordava no meio da noite e a minha cabeça ficava processando tudo que eu tinha que fazer, tudo que eu tinha que dar conta, e eu tentava criar estratégias de tirar da minha cabeça, colocar no papel, numa lista para poder dar conta. Mas cheguei ao final do ano dizendo, meu Deus, se não fosse o Senhor, eu tinha morrido no meio do caminho, exausta, porque eu quis dar conta de tudo e quis dar conta de tudo sem falar com ninguém. Porque em momento nenhum, no ano passado, eu voltei a procurar alguém na escola, eu não procurei a psicóloga, eu não procurei a gestão, eu tentei guardar para mim porque eu tentei dar conta. E talvez do lado daí você pergunte, mas por que você não pediu? Se você mesmo disse que havia uma acessibilidade e na pandemia você teve esse suporte. Porque eram tantas coisas que eu não sabia nem discernir de onde vinha o cansaço, de onde vinha o desânimo, a tristeza, a angústia, sabe? E eu tentava, e só que cada tentativa era um desgaste maior. Fui para as férias. Primeira vez que eu fui para as férias e não fiz nada, porque normalmente eu sou dessa, gente. Eu ia para as férias e levava coisas que eu pudesse adiantar. Tipo, fazer a limpeza do computador, criar algumas coisas já de atividades, adiantar coisas da escola, coisas do trabalho. Eu sempre fui assim. Por quê? Porque eu sempre tive dificuldade com gestão do tempo. Eu sempre tive dificuldade em precisar de mais tempo para fazer as coisas, de mais dificuldade para me organizar. Não fiz nada da escola. Eu vivi maravilhosamente bem o meu janeiro. Não gosto do mar, não gosto do sol, da água salgada. Mergulhei no mar, gente.
gente, curti, me diverti, vivi uma vida maravilhosa. Mas os professores voltam antes dos alunos e a gente tinha que voltar 25 de janeiro. E aí 2024 já começou diferente. E se você me acompanha nas minhas redes sociais, você percebeu que esse foi um ano que eu praticamente não postei nada. Porque no dia 25 de janeiro, quando eu voltei para o trabalho, todos os sintomas que eu havia tido na pandemia voltaram. Tudo muito mais, com mais potência. Porque agora eu, além de ter todos os sintomas, já sabendo que eu tinha um TDAH, eu ainda estava cansada do ano passado e sabia que eu também teria um desafio esse ano. Então eu não dormia, eu chorava a noite toda. Por muitas vezes era o meu esposo que me botava para dormir. Sabe? Coçando as minhas costas, me sacudindo, porque eu não conseguia. O meu cérebro não parava. Só que começou a acontecer algo diferente que na pandemia não acontecia, porque na pandemia foi remoto. Eu tinha que ir para a escola e pisar na escola. Só que eu não estava mais conseguindo pisar no chão da escola. Eu não conseguia mais usar a farda. Eu não conseguia mais abrir o meu computador para fazer os planejamentos. Porque todas as vezes que eu abria o computador, todas as vezes que eu vestia farda, eu sabia que eu tinha que dar conta. Mas eu não aguentava dar conta. Eu não tinha forças para dar conta. A minha mente não conseguia mais dar conta. Eu esquecia as palavras. Eu trocava o nome das pessoas. Eu não conseguia gravar o nome e relacionar a fisionomia das crianças que eram os meus alunos desse ano. Eu tive um lapso de memória a ponto de esquecer como as sílabas elas eram separadas. Eu não lembrava de conteúdos que eram conteúdos que faziam parte do meu dia a dia. Eu cozinhava e enquanto eu cozinhava eu me queimava, eu me cortava. Eu comecei a ter crises de pânico. Eu comecei a ter dormência. O formigamento começava nos pés e irradiava para o braço somente do lado direito. Eu tinha arritmia, dores muito fortes no peito, eu não conseguia respirar. O meu olho piscava muito. Eu lembro que minha última ministração, minha última pregação na igreja foi no final de janeiro. Tinha horas que eu estava diante das pessoas, eu não sabia se eu estava falando de Moisés, de Abraão, eu não conseguia. E eu fiquei com vergonha de descer e parar tudo, mas eu não lembrava mais, eu não lembrava. E aí gerou um pânico maior. Porque eu nunca tinha parado no meio do caminho, eu nunca tinha desistido das coisas. E eu fui criada para dar conta. Só que eu já não aguentava mais dar conta, né? Eu desenvolvi uma compulsão alimentar terrível. E eu sou uma paciente pós-bariátrica. 11 anos esse ano que eu fiz a minha bariátrica e eu sempre consegui controlar o peso. E eu comecei a ter um reganho de peso absurdo, porque eu comia muito, eu ficava tão ansiosa que eu comia muito. E então surgiu a minha segunda medicação, que na verdade não era uma segunda. Era um manipulado que tinha 5 substâncias para agir na ansiedade. O nutricionista passou, né, junto com atividades físicas, com uma alimentação que fortalecesse mais. Mas essas medicações também não foram suficientes. Eu já tinha terapia, eu já tinha medicação para dormir, eu já tinha isso manipulado com 5 substâncias, mas eles não eram suficientes. Eu já ia para a escola com chá, os sachês, e ficava tomando chá a manhã toda. Só que começaram as dores de estômago. Até que um dia eu tive um surto. É uma palavra feia, né? Estranha e até dá medo. Mas a crise de ansiedade foi intitulada dessa maneira. Eu não estava na escola, eu não estava na rua, eu estava em casa sozinha. Os meus filhos saíram para caminhar com meu esposo e eu comecei a fazer um planejamento. Fazendo esse planejamento, eu comecei a pensar nas adaptações, eu comecei a pensar no rostinho de cada criança, em como eu teria que conduzir aquele conteúdo para cada criança e todas as habilidades que precisavam ser desenvolvidas. E eu comecei a me desequilibrar, eu comecei a chorar, eu comecei a gritar.
Eu comecei a puxar os cabelos, eu comecei a dizer, eu não aguento, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, Deus me ajuda, eu não vou conseguir. E eu só tinha um desejo. Era uma angústia tão grande que eu sentia, eu só tinha vontade de pegar o celular, ligar para a escola, era de noite, gente, e pedir, por favor, registra minha demissão. Eu preciso sair da escola, porque na minha cabeça eu já sabia que eu não tinha como fazer o trabalho que eu faço, que é um trabalho eficiente, organizado, um trabalho muito bom, porque eu sei que eu sou boa no que eu faço. E eu me deparei com a incapacidade de ser boa naquilo que eu fui boa por tanto tempo. E quando eu fui tomada por aquele desespero, eu me lembrei que eu tinha vídeos no meu celular, que eu gravo pequenos vídeos. Normalmente quando eu volto da igreja, eu subo para esse cantinho aqui no escritório e gravo pequenos vídeos, que são os que eu posto. E eu lembrei que eu tinha feito as gravações, só que eu não tinha postado ainda, porque eu já não estava bem. E naquela hora eu senti o Espírito Santo de Deus me direcionar a escutar. E à medida que eu ia ouvindo os vídeos que eu gravei, vários videozinhos, eu fui respirando e fui dizendo, Espírito Santo, toma conta da minha mente. Espírito Santo, traz paz sobre o meu coração. Espírito Santo, tenha misericórdia de mim. Espírito Santo, não me deixe só. E eu fui voltando, eu fui retomando, porque eu estava fora de mim. Ali foi a primeira vez que eu percebi que realmente eu não estava dando conta. No outro dia eu fui trabalhar, tomando chá, muita dor de estômago, muita dor de cabeça, muita dor no peito, sem conseguir dormir, porque desde 25 de janeiro eu não conseguia dormir, nem com as medicações. E aí, na sexta-feira, eu tive coragem de agendar um atendimento com a psicóloga da escola. E ela prontamente me atendeu. E aí eu mostrei para ela a bomba chiando. O relatório da psicóloga, eu mostrei as quantidades de medicações, né? Que eu já estava em mãos, que eu já estava tomando. Falei para ela que eu comecei a tomar, mas eu estava com medo, eu tinha muito preconceito em tomar aqueles remédios, porque eu achava que eu ia ficar lerda, que eu não ia funcionar, e que eu ia ficar desatenta na escola, e vai que uma criança cai por uma negligência minha. E ela conversando calmamente comigo, disse, Cris, você está cansada, você precisa retomar a sua energia, você precisa retomar o seu brilho, você precisa se cuidar, você precisa se cuidar. Gente, era sexta-feira. No domingo seguinte, eu estava indo para a casa da minha sogra. Eu estou tentando trazer aqui com riqueza de detalhes, porque quando a gente escuta sobre síndrome de burnout, muitas coisas vêm na cabeça. Mas às vezes as pessoas elas não têm noção que não é da noite para o dia, né? A síndrome de burnout é uma síndrome causada pelo esgotamento profissional. Só que por trás disso são muitas coisas, existem muitos gatilhos. É como se fosse a última gota que cai dentro do copo e faz transbordar. Então, no domingo, indo almoçar na casa da minha sogra, eu recebo uma notificação no celular do Gmail. E quando eu abri o Gmail, eu estava no carro, era uma notificação de um planejamento que a minha colega de trabalho havia mandado. Porque a gente tem essa prática de planejamento por área e a gente manda umas para as outras. Quando eu vi o planejamento, eu disse, hoje é domingo e amanhã eu tenho que ir para a escola. Eu não consigo. E ali eu tive o meu segundo surto. Eu pensava, eu comecei a pensar em estar na escola, eu comecei a chorar, eu comecei a tremer, eu comecei a me desequilibrar. Gente, eu senti uma coceira que parecia que ia arrancar a minha pele. Eu queria arrancar o meu cabelo. Eu chorava, eu tinha vontade de gritar, eu não conseguia respirar, meu peito doía, meu estômago ardia. E naquele domingo eu não fui pro culto. Eu fui para uma emergência psiquiátrica. E quando eu cheguei na clínica, morrendo de medo de ficar retida e ficar internada, tentei ao máximo aparentar ser uma pessoa normal. E ali, segurando na mão do meu marido, só faltei esmagar os dedos dele, porque eu tinha muito medo de tudo que eu estava vivendo. Eu tinha muito medo e sentia muita culpa. Porque eu pensava, por que eu deixei chegar a esse ponto?
Por que eu me negligenciei tanto? Às vezes a gente fala de fé e existe um preconceito onde se pensa que porque eu sou pastora, porque eu sou forte, porque eu tenho uma palavra para todo mundo, às vezes parece que eu pensava que a minha mente também, eu não precisava parar para cuidar da minha mente. O cérebro é um órgão, gente. Assim como o coração é um órgão, como você tem os rins, como você tem o seu, sabe, todos os órgãos ali que funcionam no seu corpo. E eu cheguei em pânico naquela clínica. E depois de relatar tudo pro médico, eu me coçava, me coçava, me coçava. Ele disse: eu posso te dizer várias coisas, fica tranquila. É assim, é assim, é assim. Ele foi me acalmando, me acalmando, me acalmando, mas eu queria te dar um conselho. Você hoje tem uma escolha. Você pode se afastar um pouco do seu trabalho para se curar, para cuidar de você e sair com essa imagem dessa profissional que você é, zelosa, porque pelo que você me fala aí, você é essa profissional. Ou você pode insistir em continuar e ter um surto dentro da escola, com uma criança, e você se colocar em risco de várias maneiras, inclusive comprometendo a empresa que você trabalha. Então a minha sugestão é que você se afaste. Gente, quando eu ouvi a palavra, que afastamento, piorou, parecia que eu ia arrancar agora eram os órgãos que estavam dentro do meu corpo, porque eu nunca gostei do atestado. Primeiro que eu vivi uma vida de muitos internamentos, né? Indo para o hospital muitas vezes. E então, assim, eu achava que eu não tinha esse direito de dar atestado. Quantas vezes eu trabalhei com atestado na bolsa porque eu dizia, eu não posso dar atestado. Porque quando a gente dá atestado, a gente é mal visto. Era a minha maneira de pensar. E eu já fui gestora, tive escola por 5 anos. A gente sabe que quando um profissional começa a dar atestado muitas vezes, a gente já começa a ficar de olho e repensar. Ei, será que eu vou renovar esse contrato? Então a minha cabeça criava muitos questionamentos. E eu disse pra ele, doutor, eu não posso dar atestado, o ano tá começando. O que é que os pais vão pensar? O que é que a escola vai pensar? E aí o psiquiatra calmamente dizia, você vai precisar se afastar, vai ser por pouco tempo. Eu só vou te dar 14 dias. Se você não melhorar em 14 dias, você volta, não tem problema. 14 dias não te encosta, 14 dias não te prejudica. Agora você vai precisar se afastar de tudo da escola. Você vai precisar se afastar dos grupos de WhatsApp, de conversas, de tudo que te faça lembrar. Porque quando eu pensava na escola, gente, eu ficava em pânico. Crise, e quando você ia para a igreja, quando você estava com as pessoas, você sentia esse pânico? Não. Era quando eu pensava na escola. Agora, claro que tudo isso recaía sobre todas os meus outros relacionamentos, porque eu comecei a ficar uma pessoa triste. Aceitei o atestado, vim para casa, não consegui nem me comunicar com a escola, foi Lincoln que fez essa mediação. E aí, tomando as medicações, não conseguia dormir. Por quê? Pasmem. Eu ficava pensando, quem vai ficar na minha sala? Como é que vai ser agora? E os meus alunos? E o que é que os pais vão pensar? Aí eu já não dormia. Aí as pessoas, porque eu também não abri isso para as pessoas. Quem sabia era meu marido, minha mãe e minha irmã. Aí, como eu já estava sendo acompanhada pela psicóloga, pelo psiquiatra, eu marquei com o meu pastor. E no primeiro momento com ele, eu falei, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Não é nada sobre igreja, não é nada sobre casamento, não é nada sobre maternidade, mas eu preciso dizer... Aí, bum, desabei. Preciso dizer para o senhor que eu estou me sentindo no vale da sombra da morte. Meu pastor é moreninho. Eu senti que ele ficou mais branquinho. Porque eu acho que ele nem imaginou que eu fosse dizer uma coisa dessa. É mesmo, minha irmã? Me conte aí. E aí eu, pá, desabei. Pastor, tá acontecendo isso, eu não durmo. Quando eu penso no trabalho, quando eu penso no planejamento, quando eu penso que eu não dou conta, eu não consigo mais ser professora, eu não consigo mais, e eu não consigo fazer mais nada, eu não vou poder fazer mais nada na igreja, eu preciso de ajuda, e ali eu passei quase 1h30 chorando, porque a minha mente ainda pensava, será que eu fiz alguma coisa e o que eu tô vivendo é uma consequência de uma prática? Gente, como a nossa mente é limitada.
Meu Deus do céu. Se você que está assistindo esse vídeo está vivendo situações semelhantes às minhas, eu quero te dizer, ei, você não tem culpa de estar sentindo o que você está sentindo. Você não tem culpa de estar passando pelo que você está passando. Mas eu quero dar para você um conselho que eu mesma não segui. Cuide-se. Você pode se cuidar para você não chegar no nível que eu cheguei. Porque no meio desse processo todo, onde eu deveria descansar, e eu estava no 8º dia de atestado, eu tive a terceira e talvez a pior crise de todas. Eu senti uma dor no estômago tão absurda que parecia uma cobra se arrastando no chão. Quando meu marido me levou no hospital, que eu cheguei lá, ela disse, eu não posso deixar você ir, eu preciso te internar pra gente saber o que é. E fiquei internada, fiz uma endoscopia e foi que eu descobri que eu estava com uma úlcera. Ela foi me explicar que a úlcera provavelmente ou foi causada por alguma medicação que eu estava tomando, que tinham substâncias que pudessem ferir o meu estômago, ou o que não era, na verdade, porque todos os ansiolíticos que eu estava tomando, nenhum tinha anti-inflamatório, que é os que normalmente acabam ferindo e machucando, ou a úlcera teria sido provocada pelo aumento do suco gástrico, a acidez no estômago desenvolvida por causa da ansiedade. Então, o meu terceiro surto, a minha terceira crise, que eu pensei que eu fosse ficar louca. Gente, a sensação que eu tinha era de morte, era de loucura. Eu não queria tomar banho, por isso que eu brinquei com você dizendo que eu hidratei o cabelo, que hoje eu consegui me maquiar, está que hoje é um milagre, porque eu não tinha vontade de tomar banho, eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de sair, eu não queria levantar da cama, eu não queria me comunicar com as pessoas, eu achava o cúmulo do absurdo eu ter chegado a esse nível, eu achava um absurdo no início do ano eu faltar à escola, eu achava um absurdo. E as doses das medicações precisaram ser reajustadas por conta do estômago. Fiquei internada 5 dias. 5 dias que eu passei no hospital, todos os dias eu sonhava com a escola. Todos os dias eu sonhava com a escola. Eu dizia, Deus, e se eu não conseguir mais ser professora? E se eu não conseguir mais fazer o que eu gosto de fazer? Gente, são muitos... A síndrome, ela é diferente do transtorno. O transtorno traz traços específicos de uma determinada doença. A síndrome é a junção de vários sintomas, como se fosse um pacote recheado de vários transtornos. Então ali saltou o que era do TDAH, ali saltou a ansiedade, que já é uma questão mesmo genética na minha família, ali saltou os medos, ali saltou o pânico, saltou tudo. E eu tentava me acalmar, porque eu queria ter a alta, porque eu sabia que estar no hospital eu precisava de alguém que dormisse, mexia na rotina do meu marido, mexia na rotina dos meus filhos, de tudo. E eu doida pra sair do hospital. Saí do hospital, vim pra casa, falei, vou me tratar, vou me cuidar. Só que o meu filho mais novo estuda na escola que eu trabalho. Aí todas as vezes que eu via ele chegar, que eu via a farda, eu dizia, meu Deus, era pra eu estar chegando com ele. E agora, Senhor, aí vinha de novo a crise. Aí as crises vinham. As crises vinham tão mais intensas que eu precisei ser internada de novo, porque a medicação do tratamento do estômago e a própria medicação que eram os ansiolíticos não estavam funcionando, porque a ansiedade, ela estava muito descontrolada. Voltei para o hospital, fiquei mais 5 dias internada. Quando eu saí do hospital, na segunda-feira, era uma segunda-feira, eu cheguei em casa e disse, Deus, me ajuda, porque eu tô mexendo com a vida de todo mundo, eu preciso organizar a minha vida, eu preciso me acalmar, eu não consigo mais pregar. Nesse meio tempo eu me afastei de todas as lideranças que eu exercia na igreja, de ministrar pessoas, de ministrar a palavra, de tudo, porque eu disse, eu preciso ser curada, eu preciso que o Senhor me cure. Então, lavando os pratos um dia, no meio dessa crise, depois que eu voltei do hospital, o Espírito Santo de Deus me fez uma pergunta. E acreditem, eu me considero uma pessoa obediente, mas eu demorei de responder essa pergunta. O Espírito Santo de Deus ministrou uma pergunta que dizia assim,
Você consegue confiar em mim? Porque muitas coisas vinham na minha cabeça, gente. Eu voltei pro psiquiatra, ele me deu 3 meses de afastamento. Eu quase fiquei doida. 3 meses de afastamento. Eu vou ser demitida. Eu vou parar no INSS. O dinheiro que eu vou receber não vai ser suficiente para as demandas que eu tenho. Eu tinha 1 milhão, um turbilhão de coisas na minha cabeça. E o Espírito Santo prontamente me perguntou no pé da pia: você consegue confiar em mim? Eu demorei muito, respirei e disse: sim, Senhor, eu consigo confiar em ti. Ele continuou a pergunta e disse: mesmo que eu não te mostre o caminho, mesmo que eu não te mostre o que você vai precisar atravessar. E eu demorei mais um pouco e disse: sim, Senhor, eu confio em ti. E aí o Espírito Santo de Deus ministrou o meu coração. Então, enquanto você estiver cuidando das minhas coisas, eu vou cuidar de você. Enquanto você estiver cuidando daquilo que eu colocar nas suas mãos, eu vou estar te curando. E depois daquele dia, daquela pergunta, eu orava tanto por cura, que o Senhor curasse a minha alma, meus pensamentos, minhas emoções, que Ele me desse a alegria de viver, porque um dos sintomas também do burnout é a depressão. E eu já estava com o pé lá dentro. Tomei banho, hidratei o cabelo, fiz as unhas, já não fazia há muito tempo. E o Senhor disse: é a hora da sua dor, ajudar pessoas a se curarem. E aí, Ele gerou no meu coração o desejo de alcançar pessoas que talvez estão passando pelas mesmas coisas que eu. Pessoas que estão se percebendo com sintomas, características do TDAH. E, gente, acreditem, hoje eu tenho consciência do quanto um diagnóstico tardio me fez ser uma bomba chiando. E Ele começou a colocar sonhos no meu coração, direcionamentos no meu coração. E enquanto eu ia anotando o que Deus me dizia, enquanto eu ia buscando e orando em cima daquilo que Deus me dizia, eu consegui respirar. Os remédios começaram a fazer efeito. Há 1 semana os remédios já estão fazendo efeito. Eu não sinto mais dores no estômago, porque mesmo sendo medicada e tendo sido internada 2 vezes, eu ainda sentia muita dor no estômago. Os remédios do estômago já estão fazendo efeito. Eu voltei agora quinta-feira, fiz a revisão. Voltei no psiquiatra. Tenho sido acompanhada pela minha igreja. A minha igreja tem sido um pilar muito forte nesse processo, né? O meu pastor me visitava no hospital, ou veio na minha casa, bota a mão na minha cabeça. Agora, ele me falou 2 frases que eu não esqueci. A primeira foi quando eu disse a ele que eu estava no Vale da Sombra da Morte, e ele me disse: mas no Vale da Sombra da Morte, o Senhor também está. E a segunda frase que ele me disse, essa eu já estava no hospital, e ele foi me visitar para orar por mim, e ele me disse: não aceite um lugar que não é seu. Você está doente, mas esse não é o lugar. O lugar que você está não é o seu lugar de destino. Não é o lugar onde Deus quer que você permaneça. Você vai se curar. Você vai se curar. E hoje eu consigo gravar esse vídeo para vocês, porque eu já sinto essa cura do Senhor na minha vida. Então, eu finalizo aqui liberando sobre você Jeremias, capítulo 30, versículo 17, onde ele garante que existe uma cura. Esse texto, ele foi, o Senhor deu essa palavra a Jeremias quando o povo, ainda em processo de cativeiro na Babilônia, tinha sido aparentemente esquecido e haviam muitas feridas, muitas necessidades. E o Senhor deu essa palavra. É um bálsamo de cura para você. Eu não sei qual situação você está vivendo hoje, se é um burnout, se é uma crise do pânico, se é uma crise de ansiedade, se é uma depressão, se é descoberta de um diagnóstico de TDAH,
de TOD, de SPA, síndrome do pensamento acelerado. Eu não sei. Mas eu queria dizer para você o que o meu pastor me disse. No vale da sombra da morte, o Senhor também está. E olha, é o vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é apenas uma sombra. Ele é talvez onde você está, mas não é onde você vai ficar, porque o Senhor tem um destino para você, amém? Recebe essa palavra no seu coração. Se cuide. Cuide da sua mente. Se permita, a partir de hoje, vocês vão me ver mais nas redes sociais, amém? Porque se existe cura, existe restituição. E o meu Instagram sempre foi um lugar onde eu usei como um diário para ajudar as pessoas, o YouTube e tantos canais, né, de redes sociais. Você vai me ver mais nas redes sociais, porque eu vou começar a falar para você que existe cura. Eu vou começar a te lembrar que talvez você esteja vivendo um cenário de dor, mas o cenário de dor representa o lugar que você está, mas não representa o teu destino. O destino que Deus tem para você é um lugar de cura. Ele tem gotas de consolo para você, ele tem um bálsamo de Gileade que cura, que restaura, que fortalece. E quando você me encontrar por aí, hein, nas redes sociais, lembra que eu estou vivendo um milagre, porque às vezes, gente, talvez, mulher, você que está do lado daí esteja clamando por um milagre. Mas sabe, o milagre é você. Você é um milagre, porque você tem resistido. Cuide-se, cuide da sua mente, cuide das suas emoções, peça ajuda, se comunique e entenda, diagnóstico não é destino. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até a próxima, porque a gente vai se ver muito mais, hein?